Olá! Hoje vamos estudar um pouco sobre manejo e criação de bezerras e novilhas leiteiras. Materiais complementares estarão disponíveis na sala virtual do Classroom. É uma satisfação reencontrá-lo aqui no nosso curso. Me chamo Rodrigo Rossi e sou o professor da disciplina de produção de ruminantes do IFTM Campus Uberlândia. Caso tenha dúvida, pare, volte, assista novamente. E se a dúvida persistir, envie uma mensagem no mural de nossa sala de aula virtual. Vamos lá? Como estamos lidando com um ciclo produtivo, precisamos conhecer as etapas teóricas que criamos para melhor compreensão e que podem ser aplicadas na organização do sistema produtivo de fazendas leiteiras. Estas etapas podem ser subdivididas ou agrupadas de acordo com a necessidade do produtor. 3 grandes etapas devem constar do sistema produtivo. São elas: produção, recria e cria. Para a aula de hoje, vamos subdividir a fase de cria em maternidade, aleitamento, desmama e reprodução. Assim, note que se fecha o ciclo produtivo, no qual não tem começo nem fim. Para efeito didático, escolhemos começar pelo nascimento da bezerra, mas poderia ser em qualquer uma dessas etapas. Além de conhecer as etapas e entender o que se passa em cada uma delas para tomar a melhor decisão, precisamos estabelecer algumas metas, pois só chegamos a algum lugar se sabemos onde vamos. Os parâmetros apresentados não são rígidos e devem ser entendidos como lei. Enquanto técnico, você pode ter metas mais ambiciosas que essas, se o sistema da propriedade permitir. Por outro lado, você pode ter metas mais brandas, se não houver recurso humano ou financeiro para implantá-los em um primeiro momento. Ou seja, você chega a uma propriedade com baixo controle zootécnico e começa a organizar a propriedade e vai apertando os parâmetros conforme o sistema evolui. Também devemos considerar o sistema produtivo e a raça dos animais. Reveja nossa última aula e me diga qual raça, na maioria das vezes, não pratica desmame com 6 a 8 semanas. Os parâmetros que nós temos são mortalidade de bezerras, menor do que 3%, excluindo-se os natimortos, que são aqueles que já nascem mortos. Que esse animal tenha um alto consumo de ração ao desmame. Que esse desmame ocorra entre 6 e 8 semanas de vida desta bezerra. Que ao desmamar, este bezerro dobre de peso até a 8ª semana. E que ele atinja a puberdade e maturidade sexual precocemente, ou seja, que ele tenha 50% do peso de um animal adulto para aquela raça, para aquele rebanho, aos 13 meses de vida. Do momento do parto à desmama, algumas práticas são consagradas e são minimamente recomendadas para aumentar a chance de sucesso na formação dessa nova vaca leiteira. Perceba que o nosso foco será na fêmea. O machinho leiteiro não tem valor agregado na maioria das vezes, exceto em fazendas de genética. E por isso são doados ou vendidos por baixo valor, para produtores recriá-los para o corte. Nada impede ou contraria que as mesmas práticas sejam adotadas com esses machinhos. No Reino Unido, por exemplo, os machinhos são sacrificados no momento do parto. Não há interesse nenhum em recriá-los. Eles não possuem muitas terras por lá para criar esses animais com menor desempenho zootécnico. E por isso eles preferem utilizar apenas raças especializadas em corte, que é o nosso assunto futuro. Porém, há um movimento da sociedade civil para que os produtores deixem de realizar essa prática. O que você pensa dessa prática? Qual a sua opinião? Sei que você já sabe, mas não custa relembrar. Os ruminantes possuem placenta do tipo cotiledonária, caracterizando-se pelo contato apenas em determinadas áreas endometriais, denominadas
carúnculas. Nesses pontos ocorrem as trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico, assim como nutrientes entre o feto e a mãe. Neste ponto de encontro, ou seja, nas carúnculas, entre o tecido materno e o tecido fetal, ele é conhecido como barreira placentária. E nos ruminantes, ela é do tipo sinepitélio corial, que apesar de permitir a passagem de células trofoblásticas, como a gente vê aqui de verde e amarelo ou laranja, ela não permite essa barreira a passagem de anticorpos, fazendo então com que o bezerro nasça sem proteção imunológica contra agentes infecciosos do meio ambiente. Se ele nasce sem proteção, que ele pegou da mãe através da placenta, essa proteção ela deve vir de fora, através da ingestão de colostro de qualidade e quantidade adequada. Vamos estudar mais adiante. Estes anticorpos oriundos do colostro, que são detectados na corrente sanguínea, constituem a imunidade passiva, ou seja, o organismo do bezerro não produziu nenhuma defesa, veio tudo de fora. Com o passar dos dias, o organismo desse animal começa a entrar em contato com uma variedade de agentes externos, patogênicos ou não patogênicos, e começa a produzir os próprios anticorpos. Estes irão constituir a imunidade ativa. Note no gráfico que a imunidade passiva ela é temporária e que antes que o organismo deste bezerro produza anticorpos em quantidade suficiente, os anticorpos do colostro já não oferecem proteção adequada. Este período, aqui em laranja no gráfico, esse triângulozinho aí, é conhecido como janela imunológica. Ao nascimento e durante a janela imunológica, é o período que o bezerro fica mais susceptível a contrair alguma doença infecciosa. Na média, a imunidade ativa estará protegendo o bezerro a partir dos 14 dias de vida, se este animal for bem cuidado e alimentado nos períodos mencionados, logo ao nascimento e onde constitui esta janela imunológica. Para que a imunidade passiva alcance níveis adequados de proteção no bezerro, o colostro deve ser fornecido na quantidade e qualidade adequada, como mencionado antes. Mas só isso não basta. O colostro deve ser fornecido no momento correto. E este é um período relativamente curto, que dura aproximadamente 8 horas a partir do nascimento. Veja nessa ilustração que as células da mucosa intestinal, que são esses tracinhos brancos aí, apresentam grandes espaços que permitem a passagem de grandes moléculas. As bolinhas azuis no nosso exemplo representam os anticorpos do colostro. Quando o bezerro nasce, estes espaços são grandes e numerosos. À medida que o tempo passa, eles diminuem de tamanho e quantidade, até que após 8 horas não há espaço para a passagem de mais anticorpos. Ou seja, não adianta mais fornecer colostro para o desenvolvimento da imunidade passiva. Agora, pensa comigo. Se este bezerro nascer em horário comercial, por exemplo, às 8 horas da manhã, o produtor tem até às 4 da tarde para oferecer o colostro e está dentro dessa janela preconizada. Mas se esse animal nascer às 11 horas da noite, horário que espera que a maioria das pessoas estejam dormindo ou pelo menos pensando em dormir, o que vai acontecer com esse bezerro? Como esse produtor deve proceder? Pensando nisso, se a quantidade e ou a qualidade do colostro não for adequada, ou ainda, se este animal não encontrar um bom suporte para o desenvolvimento, seja um ambiente hostil ou uma nutrição inadequada, os níveis de anticorpos
passivos será mais baixo e menos duradouro. E o surgimento de anticorpos ativos será mais tardio, fazendo com que a janela imunológica deste animal fique ainda maior e o deixe mais vulnerável a contrair e desenvolver uma doença. Veja a diferença nas ilustrações de uma colostragem e uma criação bem feita de um sistema inapropriado de criação de bezerras leiteiras. A ilustração da esquerda seria algo ideal e o da direita algo inadequado. O primeiro fator que vamos apresentar é a quantidade de colostro a ser fornecido. E vamos considerar que estamos fornecendo apenas colostro de excelente qualidade. Vamos discutir mais à frente o que isso significa. Assim, a recomendação prática é fornecer no mínimo 10% do peso vivo do bezerro em colostro. Na prática, se o bezerro nasceu com 40 quilos, devemos fornecer 4 quilos, o que equivale a aproximadamente 4 litros nas primeiras 6 horas de vida. Se ele quiser beber mais, não tem problema. Por outro lado, se ele não quiser beber o quantitativo recomendado voluntariamente neste período, deve-se utilizar uma sonda para garantir a ingestão. Entre 6 e 12 horas após o nascimento, apesar da absorção ser menor, este animal deve consumir mais 2 até 4 litros de colostro. Agora, apenas de forma voluntária. A sondagem já não se faz mais tão necessária e eficaz. Seguindo esses preceitos, os estudos demonstram que este consumo reduz significativamente a mortalidade na fase inicial. Outro fator a ser considerado é a qualidade do colostro. E essa qualidade está associada à quantidade de anticorpos por ml. Para avaliar esta qualidade de forma prática, utilizamos um equipamento chamado colostrômetro ou termolactodensímetro. As cores atribuídas ao colostro, verde, amarelo ou vermelho, estão relacionadas com as cores normalmente utilizadas nesses equipamentos para demonstrar a densidade. Verde indica um colostro com alta densidade. Amarelo, média densidade. E vermelho, baixa densidade. Essa densidade é uma medida indireta da quantidade de anticorpos. Logo, um colostro mais denso, pressupomos que possui mais anticorpos. A vaca, ao parir, deve ter todo o seu colostro ordenhado, uma amostra retirada e avaliada. Como regra, devemos utilizar apenas colostro verde. Em casos excepcionais, colostro amarelo. Colostro vermelho jamais, pois este não tem quantidade mínima de anticorpo necessária para suprir a necessidade do animal. Veja os resultados parciais deste estudo, no qual foi avaliado o desempenho de bezerros com 4 semanas de vida, que foram agrupados de acordo com os níveis de anticorpos. Anticorpos na corrente sanguínea, que foram absorvidos e produzidos, em parte, pelo sistema imunológico desses animais. Quanto maior a quantidade de anticorpo, maior foi o ganho de peso. Melhor foi a conversão alimentar. Menor foi o score de fezes, que indica diarreia. E menor foi a mortalidade. Analisando apenas essa tabela desse estudo, que conclusão que você pode chegar? Bom, fatores que podem afetar a qualidade deste colostro. O número de parições pode ser um indicativo que aquela vaca tem um potencial de produzir um colostro de melhor qualidade. Uma vaca que pariu 3, 4 vezes é uma vaca bem mais velha
ou espera-se que seja, uma vaca bem mais velha do que uma vaca de primeira cria. O fato, então, dela ser mais velha, pressupomos que ela entrou em contato com um maior número de agentes infecciosos, seja em quantidade, seja em qualidade. E isso faz com que, então, ela tenha muito mais anticorpos a oferecer para o bezerro. A saúde do úbere. Então, vacas que nunca tiveram mastite, vacas que já tiveram mastite e foram curadas, são melhores do que vacas que têm mastite na última lactação ou estão com mastite no momento. A exposição a antígenos, que seria tanto a questão da infecção ambiental quanto a utilização de vacinas nesses animais, e quando foi a última ordenha desse animal. Nós vamos discutir isso na aula de vaca seca. E a condição nutricional da vaca. Então, vacas mais bem alimentadas, vacas mais sadias, conseguem produzir anticorpos em maior quantidade e qualidade. Se eu orientei que um colostro amarelo só deve ser utilizado em casos excepcionais e um colostro vermelho jamais deve ser utilizado, como fornecer um colostro para um bezerro que acabou de nascer e a mãe dele não tem um colostro verde? Devemos lançar mão de um banco de colostro. O ideal é que toda propriedade leiteira possua um banco de colostro, que nada mais é do que um local para a estocagem do colostro excedente. Ele pode ser tanto utilizado para bezerros órfãos, ou para bezerros de novilhas de primeiro parto, ou para aquela vaca que não conseguiu produzir um colostro de boa qualidade, seja porque teve mastite, está com mastite ou qualquer outra razão. Então, nós imaginamos que o melhor colostro é das vacas mais velhas e sadias, como mencionamos no slide anterior. Temos várias possibilidades de guardar este colostro. Congelar em garrafas PETs, bem higienizadas, ou então em saco plástico espesso. No momento de descongelar este colostro, nós devemos fazê-lo em banho-maria, nunca superando 55 graus Celsius. Então, ter um termômetro na propriedade se torna essencial, pois colocar água nas costas da mão ou na pontinha do dedinho para ver se está numa temperatura adequada não resolve de forma técnica e precisa. Temperaturas acima de 55 graus Celsius podem desnaturar os anticorpos. Desnaturando os anticorpos, eles perdem a sua função protetiva. Ele não perde a sua função nutricional, mas ele perde a sua função de proteção, de promover a imunidade passiva. E após o descongelamento, fazer a avaliação da qualidade pelo colostrômetro e só fornecer para o animal se ele permanecer como um colostro verde ou, em casos excepcionais, se o banco não estiver bem abastecido, de colostro amarelo. Veja nessa foto alguns exemplos de como armazenar. Então nós temos aqui à esquerda um produtor que comprou diversas assadeiras. Então ele congela numa assadeira. Há uma dificuldade muito grande na hora de descongelar esse tipo de armazenamento. Encarece, mas é ambientalmente interessante, pois ele recicla a bandeja. Se fosse saquinho plástico, ele jogaria no lixo. A garrafa PET é bastante interessante, desde que bem higienizada, não há nenhum problema sobre isso. E lembrar de toda vez que guardar este colostro, fazer uma boa identificação da data, do nome da vaca e se é um colostro de boa qualidade. Lembrando que o colostro só deve ir para o banco de colostro
se ele for um colostro verde, colostro amarelo e vermelho, jamais congelá-lo. Este produtor ele teve uma ideia que ele pegou uma única bandeja e utilizou essa assadeira para dar um formato mais específico ao saquinho. Então ele consegue, após o colostro estar congelado, empilhar com uma melhor organização dentro do freezer. Mas garrafa PET, como vocês podem ver aí, também organiza muito bem. Talvez ocupe um pouco mais de espaço, mas funciona muito bem. Quando eu penso em colostro, né, você pode estar aí curioso para saber o que ele tem de diferente de um leite regular. Então essa tabelinha aqui, ela demonstra aqui os principais fatores. Então a gente vê que a densidade dele é mais alto. Então colostro é apenas o leite da primeira ordenha. Da segunda ordenha até ele virar leite, seja a quarta, quinta, sétima ordenha, é chamado de leite de transição. Então na primeira coluna é colostro, na última é leite. E quantas colunas tiverem no meio, é leite de transição. Nenhum desses nem o colostro, nem o leite de transição podem ser vendidos para o laticínio. Eles são refugados. Apenas o leite convencional. Notem vocês que a quantidade de sólidos totais vai diminuindo conforme a ordenha vai acontecendo. O teor de gordura, o teor de proteína, ele vai diminuindo à medida que as ordenhas vão acontecendo. Por outro lado, a lactose ela vai aumentando. Não em quantidade, mas proporcionalmente. Então a lactose de um colostro ou de um leite regular é muito parecida, mas proporcionalmente ela se torna maior porque a gordura e a proteína vão diminuindo. Os minerais da mesma forma. E o que chama bastante a atenção da gente é a questão dos anticorpos, as imunoglobulinas. Notem vocês aí que o colostro tem em torno de 6 mg por decilitro, enquanto o leite regular praticamente não tem imunoglobulinas. Ok? Uma outra prática que também deve ser considerada, realizada no dia do nascimento e repetida de 2 a 3 vezes por dia, é a cura do umbigo. Assim como em seres humanos, o umbigo é porta de entrada para diversos patógenos. E pela relação anatômica do cordão umbilical com diversos órgãos como bexiga, fígado e circulação sanguínea, esses patógenos se espalham rapidamente pelo organismo do animal. Assim, você pode imaginar que a limpeza do ambiente no qual este bezerro vai nascer e permanecer nos primeiros dias é de grande importância para o desenvolvimento ou não de doenças. Recomenda-se a utilização de uma solução alcoólica de iodo entre 5 e 7% por 5 dias ou até que o coto umbilical esteja seco. O corte do umbigo só é indicado se tiver mais de 3 dedos de comprimento a partir da pele e deve ser realizado com uma tesoura limpa, desinfetada e com bom corte. No momento do corte, não se deve tracionar o cordão e nem utilizar instrumentos inadequados como canivetes de usos diversos. O umbigo mal curado leva ao aparecimento de inchaço nas articulações, baixo ganho de peso, síndromes neurológicas e, em casos graves, até a morte. Não sei se você já se perguntou isso ao longo de nossa aula de hoje, mas tudo o que falamos até aqui, estou considerando que o bezerro foi separado da vaca ao nascer. Este animal não mamou na mãe em momento algum. Você pode até levantar questionamento do ponto de vista humanitário e do bem-estar animal. E acho realmente que devemos pensar nisso. Mas também devemos pensar nas vantagens que o sistema de separação agrega para o produtor. Uma das vantagens é a supervisão do consumo do colostro, tanto na qualidade
quanto na quantidade. Eu lhe pergunto, não é possível estimar a quantidade de colostro ingerido pelo bezerro, caso este mame diretamente na mãe? Lógico que podemos. Tenho que pesar o animal antes dele mamar e depois dele mamar. Teremos uma estimativa bem aproximada da quantidade ingerida. Isso já é feito com gado de corte. Mas não teremos nenhum controle sobre a qualidade deste colostro ingerido. E não adianta retirar o que sobrar desse colostro, ou seja, ordenhar a vaca depois que o bezerro mamar. Pois o colostro e o leite do início da ordenha e do fim são diferentes. Bom, outra vantagem que a gente tem que pensar é quando a vaca pare, o úbere pode ficar inchado e dolorido, dificultando o consumo pelo bezerro, seja por a vaca não deixar ele mamar, seja por ele não conseguir pegar o teto da vaca. Por outro lado, a mamadeira pode ter o tamanho do bico adaptado ao tamanho do animal. O terceiro ponto, ele é bastante questionável, pois nem sempre verificamos isso na prática. Mas alguns técnicos acreditam que, se o bezerro mamar na vaca, pode causar uma dependência. Seja do bezerro pela vaca, e este não vai aceitar mamar na mamadeira ou balde depois, ou seja da vaca pelo bezerro, que só vai descer o leite na presença dele. A vaca, com uma grande capacidade de produção, também acumula grandes reservas no úbere. E se o bezerro mamar em apenas um teto, pode causar um desbalanço no úbere, que pode resultar em lesões. Apesar de muitos produtores acreditarem que a saliva do bezerro possui ação antimicrobiana, isso ainda não foi comprovado de fato. E quando deixamos o bezerro mamar diretamente na vaca, não é possível fazer o tratamento preventivo pós-ordenha, chamado de pós-dipping. Portanto, essa vaca possui mais chance de desenvolver quadros de mastite do que vacas que não possuem bezerro ao pé. E os bezerros zebuínos e cruzados? São animais que são criados junto com as vacas. Notem vocês nessa foto que esse sistema produtivo, toda vez que a vaca vai para a sala de ordenha, o bezerro daquela vaca deve estar ao lado dela no momento da ordenha para que ela promova a descida do leite. Nesse sistema de criação, nos primeiros dias de vida, não se ordenha os 4 tetos da vaca. Ordenha-se apenas 3. Deixa um teto para o bezerro. À medida que o bezerro vai crescendo, não se deixa mais um teto completo para o bezerro, pois ele já começa a consumir uma ração, um capinzinho no piquete, que vai suprindo parte das suas necessidades. Além disso, quanto mais velho esse bezerro fica, mais forte ele vai ficando e mais difícil torna-se esse manejo de bezerro ao pé. Então, devemos considerar essas dificuldades no momento de decidir pelo sistema produtivo. Bom, voltando às práticas gerais. Nos primeiros 3 dias de vida desse animal, nós devemos fazer, à medida do possível, a identificação e brincagem de recém-nascidos. Quanto maior a fazenda, mais rápido isso se torna necessário para estabelecer a relação de mãe e filho. Se for uma raça que tem chifre, promover a descorna, a mochação, preferencialmente com o uso de anestésico local. É comum que algumas bezerras nasçam com 5, 6 tetos, então esses tetos supranumerários devem ser retirados nos primeiros dias de vida. E o manejo sanitário convencional, limpeza, controle de carrapatos e etc. da propriedade. Nos outros 2 dias,
fornecer o colostro ou leite de transição, um colostro amarelo, um colostro vermelho que tenha sobrado, e o leite de transição, pois esse leite de transição ainda não pode ir para o laticínio. Recomenda-se algo em torno de 10% do peso ao nascimento por dia. Nos primeiros 5 dias, então, a gente não vai fornecer nem ração, nem feno, nem água para esse animal. Ele vai viver apenas do leite que ele está consumindo. Bom, temos algumas práticas para decidir a quantidade de leite fornecido para esses animais. Num sistema tradicional, a gente faz uma quantidade fixa, 4 litros por dia, 2 vezes por dia e ponto final. Num sistema alternativo, que os estudos têm demonstrado uma eficiência muito maior no desempenho zootécnico desses animais, nós devemos fornecer de 8 a 10 litros por dia, dividido em mais vezes, 3, 4 vezes por dia, nas primeiras 4 semanas. Depois começa a reduzir, 4 a 5 litros por dia, 2 vezes ao dia, no segundo mês de aleitamento. Bom, alguns produtores ainda mantêm esses 10 litros por dia até o desmame desse animal. Há alguns estudos em desenvolvimento para avaliar se essa é uma prática viável ou não. Bom, nós devemos refletir sobre o comportamento natural dos animais para decidir se a nossa prática é boa ou não. Se eu pensar num bezerro que permanece com a vaca, esse animal ele se alimenta de 5 a 10 vezes por dia. Num sistema tradicional fixo, nós vamos alimentar esse animal 2 vezes por dia. As amamentações duram, cada vez que ele vai na vaca, de 5 a 10 minutos. Ele vai gastar esse tempo aproximado ou até menos se mamar na mamadeira ou no balde. Considerando então a frequência e o tempo que ele mama na vaca, ele vai ingerir em torno de 10 kg de leite por dia. No sistema fixo, apenas 4, menos da metade do que ele ingeriria mamando na vaca. Na vaca é via teto, né, no modo artificial via balde. Bom, pensando nisso, nós devemos pensar se nós desejamos um crescimento normal ou acelerado para esses bezerros. Um crescimento normal é aquele sistema tradicional que a gente acabou de discutir. Um sistema acelerado demanda investimento em infraestrutura. E hoje nós temos sistemas automatizados que mimetizam o que ele faria na vaca, exceto pelo teto, mas pela frequência e pela quantidade. Então esse aqui é um sistema no qual vocês observam o animal, ele tem livre acesso à mamadeira. Óbvio que esse sistema ele pode ser modernizado para que quando o animal entre, ele identifique qual é o animal para saber quantas vezes ele já mamou e qual é o volume que ele já mamou. Então esse sistema ele tem um reservatório de água e ele é baseado em leite em pó. O animal entra, identifica o bezerro, identifica a mãe do bezerro e identifica a quantidade de leite ou até mesmo de ração que ele já consumiu. Esse sistema ele tem escalabilidade, pois ele pode ser multiplicado diversas vezes e ele também pode ser adaptado para diferentes tamanhos de animal conforme os animais vão crescendo. Bom, alguns estudos, já bastante antigos, têm demonstrado que animais que têm um crescimento acelerado possuem um retorno produtivo muito maior na vida adulta. Estudos aí variando de 400 até 1.400 quilos de leite a mais quando se adota o crescimento acelerado. Então, pode ser uma boa alternativa para a vida futura desse animal. Bezerros precisam de rotina, de horário e de higiene. Então, ele gosta de receber o seu alimento
todo dia, no mesmo horário. Que a limpeza seja feita sempre no mesmo horário. De preferência que a alimentação e a limpeza seja feita pela mesma pessoa. Isso implica sábado, domingo, feriado, dia santo. Bom, o ideal é que este leite ou esse sucedâneo seja fornecido numa temperatura muito próxima do que ele encontraria na vaca, que é entre 35 e 40 graus. Mais uma vez, o ideal é que essa temperatura seja aferida por termômetro e não pelas costas da mão. A mamadeira ela é indicada no início da vida desse animal. Com o passar do tempo que ele vai crescendo, a mamadeira pode ser substituída por um balde. A mamadeira, do ponto de vista anatômico, ela é muito melhor. O animal ingere muito melhor o leite na mamadeira do que no balde. O grande problema é a higienização da mamadeira. Ela é muito mais difícil e muito mais trabalhosa e onerosa para limpar do que um balde. Então a substituição não visa apenas o conforto e o desejo do animal, mas também prevenir que aquele recipiente se torne um veículo de infecção. Quando eu forneço leite para este animal e na temperatura adequada, nós observamos que a formação de uma goteira esofágica, que nada mais é do que uma prega que se forma entre o rúmen e o retículo, desviando o leite que chega pelo esôfago diretamente para o abomaso. Então, quando o animal ingere leite e leite na temperatura adequada, esse leite não passa pelo rúmen e retículo e nem pelo omaso, ele passa diretamente para o abomaso. Obviamente, uma pequena parcela escapa e essa pequena parcela contribui para o desenvolvimento microbiano do rumen retículo. Podemos utilizar aí a mamadeira e o balde. Notem vocês a posição da cabeça desse animal quando ingere a mamadeira. No caso, a pessoa está segurando ela numa posição adequada, mas poderia estar fixo. Isso se assemelha muito mais a uma mamada natural. Quando põe no balde, a cabeça muda de posição. Então a gente percebe que animais que mamam no balde têm uma menor ou uma incompleta formação da goteira esofágica, pois a própria posição anatômica da cabeça influencia também nisso daí. Notem vocês que o sistema pode ser o mais simples possível. Esse daqui foi feito provavelmente com restos de materiais ou materiais muito baratos, utilizando garrafa PET, com baias individuais, e parece que funciona muito bem. Temos os sistemas mais modernos, né, mamadeiras coletivas como essa aqui é algo bastante parecido com uma visão aérea, e sistemas bem mais tecnológicos como esse daí puxado por carretinha de trator, ou este ainda, que aceitam um número muito grande de bezerros, reduzindo aí a disputa. Qual é o grande problema desses sistemas coletivos do que daquele primeiro que a gente viu que é o mais simples de todos? Não temos o controle da quantidade individual consumida, exceto se fosse um sistema automatizado em que um computador liberaria e travaria o consumo. Aqui não, é uma disputa. O mais forte, o mais veloz consegue ingerir mais quantidade que o mais fraco e o mais lento. Um outro problema desse sistema coletivo, que é bastante relatado, é a mamada cruzada. Um bezerro, após terminar de mamar, ele fica muito excitado e acaba mamando um ao outro. Então mama a língua do outro, mama a orelha do outro, mama o umbigo do outro, mama o rabo do outro. E alguns problemas podem ser relacionados a este comportamento. Mas também devemos pensar mais uma vez na questão do bem-estar, nos aspectos humanitários, que forçar o isolamento pode acarretar outros problemas para este animal. Do quarto dia de vida deste animal ao desmame,
o trato gastrointestinal, especialmente os estômagos, rumen, retículo, omaso e omaso, passam por uma transformação muito grande. Então, quando eu penso em estimular essa transformação de um animal lactante para um animal ruminante, de forma o mais rápido possível, eu viso diminuir despesas, diminuir mão de obra e melhorar a qualidade de vida do ponto de vista sanitário desses animais. Podemos tratar esses animais com leite integral, que seria a opção principal, a mais indicada, de melhor qualidade, mas nem sempre isso é possível. Podemos utilizar sucedâneo ou substituto do leite. Podemos utilizar colostro, que sobrou, que não serviu para congelar, que não atingiu a qualidade desejada. Podemos utilizar o leite de transição, que não pode ser comercializado para o laticínio. Mas devemos evitar, sempre que possível, fornecer leite mastítico. Se esse leite com mastite não serve para o seu consumo, também não é o ideal para bezerro. Mas sabemos que esse leite, além de ser um desperdício jogá-lo fora, dependendo da quantidade, também pode ser um problema ambiental. Posso fornecer esse leite mastítico para o bezerro? Pode, mas o ideal é que ele seja misturado o máximo possível, diluído o máximo possível com um leite integral de boa qualidade. Uma outra opção é o leite com antibiótico, que da mesma forma não é ideal, mas pode ser ocasionalmente fornecido. Sabemos que alguns sistemas de pasteurização eliminam a maioria dos antibióticos. Então, se o leite tem resíduo de antibiótico, ele deve ser pasteurizado antes de fornecer ao animal. Sabemos da dificuldade de fazer isso, mas evitar, diluir ou pasteurizar seriam as melhores opções. Esse antibiótico presente no leite pode dificultar, matar, selecionar as bactérias ruminais, que são responsáveis, que contribuem para o desenvolvimento deste animal em um ruminante. A partir do quarto dia de vida, devemos colocar à disposição desse animal água fresca e limpa. Muitos acreditam que o animal não tome água, que ele não gosta de água, mas o bezerro adora água. Muito comum a gente ver um animal em dia de calor tomar grandes quantidades de água. Não devemos fornecer água imediatamente após o consumo do leite, pois esse animal pode ter o reflexo da mamada, terminar de mamar o leite e ir lá e ingerir uma grande quantidade de água. E isso não é indicado. Então é bom que, após ele mamar, que ele permaneça sem acesso à água ali por uns 30 minutos, é o suficiente para ele perder esse reflexo da mamada. Bom, apesar da fonte principal de nutrientes deste bezerro ser o leite, nós devemos, o quanto antes, a partir do quarto dia de vida, fornecer uma ração inicial. Normalmente uma ração pronta, uma ração comprada em alguma cooperativa ou loja agropecuária. Não há necessidade de fornecer, de fazer um preparado específico na propriedade, a não ser que a propriedade tenha disponibilidade para isso. Ao final da mamada, quando o animal já saiu da mamadeira e foi para o balde, joga um pouquinho de ração naquele fundo. Como ele ainda está com o reflexo da mamada, ele, ao ver você colocar mais alguma coisa ali no balde, automaticamente ele vai lamber aquele balde. Então ele começa a se interessar, a conhecer a ração que vai ser fornecida para ele. Esse bezerro, então, ele começa a se interessar por ração. Deve-se colocar uma quantidade de ração suficiente para que não falte. Se está faltando, deve aumentar a quantidade de ração. E a ração deve ficar à vontade para ele. Podemos utilizar produtos palatáveis, mais adocicados, para estimular este consumo. Devemos utilizar preferencialmente uma ração peletizada e de textura grosseira,
uma ração que a gente chama de multipartícula, para que essas diferentes texturas estimulem o bezerro. O bezerro é igual criança, é um ser curioso e quando vê algo diferente, ele quer experimentar. E também esse tipo de ração impede com que ele aspire partículas muito finas de ração. Partículas muito finas podem levar a problemas respiratórios. Rações essas que normalmente são utilizadas para os animais adultos. Ao consumir uma ração concentrada, vai estimular a produção de alguns ácidos graxos voláteis, como o ácido propiônico. E esse ácido propiônico estimula a formação e queratinização das papilas ruminais. O feno, que estimula o desenvolvimento da musculatura do rumen retículo, ele deve ser fornecido apenas após o desaleitamento. Esse animal ele vai consumir capim, ele vai consumir forrageira no ambiente que ele está, no piquete, alguma coisa que chegue por perto, algum caminho que ele passe. Mas este não deve ser forçado em substituição de uma ração concentrada. Nesta imagem vemos o trato gastrointestinal de um recém-nascido e depois de um animal adulto. Notem vocês que de um recém-nascido o abomaso representa um maior volume, enquanto que num animal adulto o rumen representa um maior volume, invertendo os papéis e a sua função. Um animal então jovem tem a sua digestão química como principal forma de obter nutrientes. Um animal adulto tem a fermentação como a principal forma de obter nutrientes. Quando esse animal ele atinge um consumo entre 750 e 1 kg de ração concentrada por dia, por pelo menos 2 dias consecutivos, eu posso considerar o desmame desse animal. E o desmame ele pode ocorrer de forma brusca ou gradual. Brusca é, consumiu 1 kg de ração hoje, consumiu 1 kg de ração amanhã, a partir do terceiro dia eu não forneço mais leite para ele. Ou eu posso ir diminuindo em quantidade e frequência durante uma semana, 15 dias, dependendo da disponibilidade da propriedade. Animais, os dois estão ok, os dois são aceitáveis do ponto de vista técnico. Mas o desmame gradual, ele causa muito menos estresse. Um animal que tem um desmame brusco, ele vai vocalizar muito mais do que um animal que tem um desmame gradual. Este animal que foi desmamado, ele apesar de não estar mais recebendo leite, é bom que ele permaneça no bezerreiro por mais alguns dias, pois ele vai se estressar menos se ele permanecer num ambiente conhecido, apesar da dieta dele estar mudando. Quando ele sair do bezerreiro, que ele for para a fase de recria, essa ração que ele consumia lá no bezerreiro deve ser mantida por mais algum tempo, pois é uma ração conhecida, normalmente é uma ração mais palatável e ele não vai deixar de comer com uma ração nova. Então deve-se fazer uma adequação gradual, uma substituição gradual entre a transição de uma fase e outra. De forma bastante resumida, nós discutimos e apresentamos os principais pontos a ser considerados e estudados na fase de cria. Agora você deve consultar o material teórico que está disponível lá na sala de aula virtual do Classroom. A atividade de hoje é responder as perguntas que foram levantadas ao longo da aula. Fazer algumas anotações que você julga mais importante, tirar a foto do seu caderno e apresentar e postar lá na sala de aula virtual. Bons estudos e lembre-se, qualquer dúvida, mande lá no mural. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, é só se inscrever no canal e toda vez que aparecer uma nova aula você será notificado. Muito obrigado e até a semana que vem.